Olá meus amigos, eu sou Joaquim Canumba e trago-vos como tópico para a aula magna de hoje o rendimento básico incondicional. E para ajudar-nos a esclarecer este problema, tenho comigo o professor José Oliveira, ele que é professor universitário e CEO da OLAE. Professor Oliveira, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, é um privilégio estar aqui consigo e tentar esclarecer a sua audiência em relação aos assuntos que aqui nos trazem e que para mim são particularmente importantes. Muito obrigado, professor Oliveira. De lembrar mais uma vez que o tópico da videoaula de hoje é o rendimento básico incondicional. Professor Oliveira, por que é que serve o rendimento básico incondicional? Bom, o rendimento básico incondicional nós acreditamos que é uma necessidade porque nos últimos anos tem-se visto que há uma tendência para o aumento do desemprego estrutural, associado de alguma maneira à evolução tecnológica, mas esta evolução tecnológica a que nós estamos a assistir nos dias de hoje não é igual à que aconteceu no século XVIII ou a que aconteceu no final do século XIX. Esta evolução tecnológica substitui inclusivamente aquilo que são atividades de valor acrescentado que os seres humanos faziam e, portanto, enquanto as anteriores evoluções tecnológicas nos permitiram atingir níveis de produtividade superior, estas também irão fazer, mas irão fazê-lo com uma fortíssima redução da necessidade do trabalho humano. E isto é uma questão importante, porque se os seres humanos vão ter cada vez mais dificuldade em obter rendimentos através do trabalho, e sabemos que a esmagadora maioria da humanidade obtém os seus rendimentos hoje fundamentalmente a partir do trabalho, então o que nós temos que fazer é arranjar alguma alternativa para as pessoas poderem continuar a viver e a fazê-lo de preferência com dignidade. Muitas vezes nós vemos filmes sobre meados do século XIX em que situações magistralmente trabalhadas, por exemplo, na obra de Émile Zola, Os Miseráveis, em que reporta as condições péssimas em que as pessoas viviam, trabalhavam naquela época. Ora, a humanidade conseguiu progredir imenso nos 150 anos que medeiam entre essa altura e hoje, mas estamos agora com um novo desafio. E esse desafio é o de haver um exército de excluídos que deixa de ter condições para trabalhar e receber rendimento. Então, sabendo disto, a proposta do rendimento básico incondicional é também uma proposta, em primeiro lugar, extremamente necessária, porque vai corresponder à salvação de um conjunto de pessoas que de outra maneira não conseguirão ter meios de subsistência, mas por outro lado tem também uma filosofia subjacente a isso, que é a filosofia de permitir à humanidade pela primeira vez, e pela primeira vez a humanidade conseguiu atingir esse patamar, de superar o desafio do trabalho. A humanidade até aqui sempre esteve ligada ao trabalho como uma forma também de dignificação da sua própria condição humana. E isso está espelhado, por exemplo, nas religiões, quase todas. Bom, com o contexto em que nós estamos agora, é possível à humanidade pela primeira vez começar a olhar para o lazer e ocupar o seu tempo com outras atividades que não são menos humanas, não são menos dignas, mas que podem ser de lazer, de hobbies, de outros interesses e que criarão também valor, um valor não apenas material, mas um valor intelectual, espiritual que pode ser desenvolvido. E para isso o rendimento básico incondicional pode ser a ferramenta. É nisso que nós estamos basicamente a apostar. O professor falou do rendimento básico incondicional como uma ferramenta para diminuir as desigualdades e também frisou que, segundo a história da humanidade, as famílias sempre tiveram rendimentos em função do trabalho. Com o surgimento desta ferramenta, não será possível que possamos vir no futuro observar uma redução no incentivo da produção? Bom, nós de facto não acreditamos nisso, porque o rendimento básico incondicional, aquilo que nós propomos e que todas as propostas que estão em cima da mesa e que vão trabalhando e que vão sendo estudadas, referem-se a isto como uma base apenas para a sobrevivência com dignidade. Então, o que é que acontece? Alguém que no futuro venha a ser beneficiário apenas deste rendimento
não será alguém que tenha uma vida de luxo. Não é alguém que vai ter uma vida, se calhar, plenamente satisfeita, e o ser humano, na sua insatisfação, vai procurar mais. E, portanto, continuará a haver incentivo para o trabalho. O que poderá haver algum desincentivo é para a aceitação desesperada de más ofertas de trabalho. Hoje em dia nós sabemos que há muita gente que apenas por questões de sobrevivência se sujeita às piores condições de trabalho, a salários miseráveis, a condições ultrajantes. E isso o rendimento básico incondicional vai permitir ultrapassar. Agora, estou convencido que haverá uma enorme mancha de pessoas que até se sentirão mais alicerçadas para poderem dedicar-se, por exemplo, ao empreendedorismo, porque saberão que mesmo quando as coisas correrem mal vão ter uma rede, vão ter uma forma de continuar a sobreviver, não vão perder tudo e, portanto, isto até pode ser um incentivo não apenas ao empreendedorismo, mas também para as pessoas terem mais mobilidade nos trabalhos que efetuam e para tentarem melhor desenvolver aqueles que são os seus trabalhos com que sonharam toda a vida. E, portanto, as pessoas irão mais correr atrás disso. É aquilo que nós temos observado e que nos estudos que têm sido feitos e que nós estamos a perspectivar na defesa do rendimento básico incondicional. Portanto, em momento algum acreditamos que o rendimento básico incondicional é um incentivo à preguiça. Antes, pelo contrário. Bom, haverá algumas pessoas que terão tendência para a preguiça, mas esses teriam sempre tendência para a preguiça. Não é por facto de terem um rendimento de tão parca volume, não é? Um rendimento tão pequeno, que vão agora dedicar-se a ser preguiçosos. Isso é uma ideia completamente absurda e que apenas uma moral e uma ética judaico-cristã que ainda vale na nossa sociedade poderá tentar fazer passar. Isso não tem cabimento em lado algum. Ao contrário, o rendimento básico condicional é uma ferramenta de libertação para o ser humano. E, professor, podemos olhar para o rendimento básico incondicional como uma ferramenta que vem para comatar o desemprego que poderá surgir em função da tecnologia e da automação? Sem dúvida. Eu estou convencido, e muita gente comigo, que a evolução da automação, que, volto a dizer, é uma grande oportunidade para a humanidade. É uma grande oportunidade para a humanidade. É a primeira vez em que a humanidade está perante uma circunstância em que consegue ter produção, consegue ter riqueza que pode ser distribuída por todos, sem ter que haver uma porção imensa da humanidade a desenvolver trabalhos, especialmente trabalhos manuais, pouco qualificados, repetitivos, etc. E, portanto, as máquinas vão fazer isto por nós. As máquinas estão a passar para uma tal estado de inteligência artificial em que mesmo algum trabalho qualificado já vai ser possível substituir. E, portanto, o ser humano pode dedicar-se a outras atividades. Nós iremos ter, com certeza, no futuro, e se as propostas de rendimento básico incondicional vencerem e fizerem o seu caminho, nós iremos ter no futuro, com certeza, muito mais músicos, muito mais artistas, muito mais pintores, muito mais gente que vai dar asas aos seus sonhos, às suas ambições e àquilo que são as suas competências e que até esta data, infelizmente, eram obrigados a abandonar, muitas vezes pelo simples facto de não podiam viver disso e por motivos de sobrevivência, por falta de meios económicos, tinham que buscar esses meios económicos, muitas vezes vendendo o seu tempo, vendendo o tempo das suas vidas a preços normalmente irrisórios, mas que os ocupavam em tarefas que eram apenas frustrantes e decepcionantes. E isso, a evolução da humanidade com as novas tecnologias permitiu-nos. Portanto, eu acolho entusiasticamente as novas tecnologias. Agora, o que não posso deixar é que os seres humanos deixem de ter rendimento porque o seu rendimento está indexado a algo que vai desaparecer. Então nós temos que criar um novo modelo. É uma sociedade em evolução e o rendimento básico incondicional é um passo gigante no sentido do futuro, porque é aquilo que vai dar sustentabilidade à humanidade para poder economicamente cumprir o seu destino coletivo. E, portanto, acreditamos mesmo nisso e acreditamos que é por aí que se deve ir. Claro que há desafios, e nomeadamente há desafios
a desafios ligados, por exemplo, ao ambiente. Hoje em dia a humanidade enfrenta um problema grave com o ambiente e terá que o resolver. E o rendimento básico incondicional aí está um bocadinho lateral em relação a esta questão. E, portanto, há outras questões importantes. E o futuro da humanidade passará seguramente por conseguir cuidar desta casa comum que é o planeta Terra. Mas, independentemente disso, as relações económicas e os meios económicos de subsistência para que as pessoas possam viver com dignidade, hoje estão ao alcance de todos. O que nós temos hoje é, acima de tudo, um problema de distribuição do rendimento que afeta muito negativamente os mais pobres, e temos uma tendência que esta evolução tecnológica nos introduz, que estas pessoas venham a ser excluídas totalmente do futuro. E, portanto, isto não pode acontecer, e o rendimento básico foi, até hoje, a melhor proposta que nós encontramos com esta filosofia. Depois também dizer, porquê rendimento básico incondicional e universal e não uma solução do género rendimento mínimo garantido? Pela questão de ser incondicional e universal, significa qualquer um de nós, todos vão ter por igual. Todos vão ter por igual. E aí, o meu querido amigo pode-me perguntar, então, mas o presidente Trump dos Estados Unidos vai receber igual a mim? Isso não faz sentido. Faz por uma razão. Se toda a gente recebe por igual, primeiro ninguém coloca em causa. Para uns, obviamente, como o Presidente Trump, o rendimento básico e incondicional não será com certeza o necessário para ele manter o seu estilo de vida e o seu nível de vida, e não será por aí que lhe vai fazer grande diferença. Mas aos outros fará. Ao contrário, os sistemas que nós temos hoje, sistemas alicerçados na prova de recursos e, portanto, naquilo que são a análise das situações de pobreza e de falta de recursos que as pessoas têm, nomeadamente os sistemas de tipo de segurança social, o que fazem também é ser enormes máquinas de humilhação, porque são sistemas criados para pobres. São sistemas em que a pessoa tem que se ir humilhar, tem que se ir declarar pobre e tem que ir comprovar que é pobre e que não tem os meios. E, portanto, isto introduz aqui uma violência de todos os níveis, mas inclusive uma violência psicológica sobre a pessoa e uma humilhação face ao coletivo que é absolutamente desnecessária. E que o rendimento básico, por ser incondicional e universal, ultrapassa completamente. E depois, você precisa de comer, precisa de ir ao supermercado, precisa de se vestir, independentemente de ter agora dívidas ao fisco, independentemente de estar endividado, independentemente de ter muito ou pouco dinheiro. É algo que faz parte da sua condição de ser humano. E, portanto, ser incondicional também significa isto. A pessoa, independentemente do momento da sua vida que está a atravessar, sabe que aquela base vai ter. E isto vai ter um impacto profundo, muito profundo, na forma como as relações humanas se vão processar. E, especialmente ao nível do mercado de trabalho, vai introduzir, do nosso ponto de vista, vai introduzir aquilo que se chamará os super eficientes. Que são gente que vai ter retornos imensos, vai trabalhar muitíssimo mais, vão se tornar muito mais especializados naquilo que fazem, e vão ter um incentivo para trabalhar mais. Claro que haverá algumas pessoas que optarão por ir cumprir os seus sonhos noutro campo, porque os seus sonhos não estavam no trabalho. O seu sonho não estava na realização de uma profissão. O seu sonho estava, eventualmente, em ser artista, em ser pintor, em ser músico. Por aí. E esse é um caminho que nós... Hoje em dia a humanidade criou condições, felizmente, para poder proporcionar aos seres humanos este nível de vida. E, portanto, se nós encontrarmos uma forma justa e equitativa de redistribuir o dinheiro, não estamos aqui a querer transformar os ricos em pobres, não estamos a ferir os ricos de alguma maneira, mas estamos a garantir que há uma forma de salvaguardar os direitos daqueles que têm menos na nossa sociedade, sem serem humilhados, sem serem sujeitos às situações públicas que normalmente acontecem
com os sistemas de segurança social e que são bem conhecidos todos e que, infelizmente, nem mesmo em sociedades mais ditas solidárias como as sociedades europeias, se repetem dia após dia em todos os serviços de segurança social. O professor falou aqui dos desafios que o rendimento básico incondicional irá enfrentar. Portanto, dentro de desafios, a inflação será controlada e, por outra, também gostava de saber já, o rendimento básico incondicional, o professor disse também que é e será universal. E a questão que me coloca é a seguinte: o rendimento básico incondicional pressupõe colmatar necessidades básicas. Portanto, não existe uma reflexão diversificada em o que é a necessidade básica. Portanto, se esse valor será igual para todos e eu posso ter necessidades básicas diferentes em relação ao professor. Portanto, não haverá ali choques de percepção em relação ao valor que se será atribuído. Não, e começando já por aí, de facto a nossa filosofia é que este rendimento seja universal e, portanto, levado a todo o mundo. O que significa, obviamente, que o montante para viver com o mínimo de dignidade na Europa é diferente do montante na Ásia, nos Estados Unidos ou em África. E, portanto, terá que ser adaptado às condições próprias de cada sociedade. E, portanto, isso já há vários cálculos que colocam, mas não colocam em fortunas, às vezes dizem-se números disparatados. Qualquer coisa na nossa realidade portuguesa, na casa dos 450 euros, poderia constituir este rendimento básico. Quando nós falamos de 600 e tal euros para uma economia como a francesa ou o centro da Europa, estamos definitivamente a falar de alguém que apenas conseguiu pôr o pé no primeiro grau para sair da pobreza. A grande diferença é que tem as condições mínimas para poder sobreviver e não estar sujeito às indignidades todas que a sociedade lhe possa colocar perante. Em relação a essa questão, é óbvio que quanto mais houver uma disseminação por todo o mundo, mais vamos evitar efeitos negativos. Porque, obviamente, se nós temos uma Europa fortaleza que aplica este sistema e o resto do mundo está excluído do sistema e não adere ao sistema, obviamente nós temos uma dificuldade suplementar, que é povos de fora da Europa vão tentar entrar na Europa ainda mais do que fazem hoje, porque veem aqui um porto seguro e uma oportunidade ainda muito maior do que aquela que é hoje. E quando não encontram, recaem para marginalidades e não só. Claro que isso levanta um problema grave para a Europa, mas é daí mesmo a possibilidade de nós ultrapassarmos isso pela aplicação nos outros países. Repare, hoje em dia já existem experiências muito interessantes, há estudos feitos no Quénia, por exemplo, com sucesso. Começa a haver aplicação em pequena escala em África, os testes começam a ser feitos tal como têm sido feitos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, começam a ser feitos também em África e começam-se a chegar à conclusão que há efeitos muito positivos. E, portanto, o que faria sentido do nosso ponto de vista era futuramente criar-se este modelo para todo o mundo, evitando criar desequilíbrios adicionais que possam depois gerar caos demográfico, imigrações e outros problemas que podem levar a consequências muito negativas. Isto por um lado. Em relação às questões, por exemplo, da inflação, temos que ver aqui vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista dos grandes empresários, das grandes empresas, há que garantir que no futuro eles terão mercado, em primeiro lugar. E, portanto, se estas empresas ganham muito mais dinheiro e vivem melhor e criam mais empregos, quando as pessoas têm dinheiro no bolso para poder comprar os seus produtos. Claro que as pessoas terão que fazer escolhas com o seu dinheiro que terão no seu bolso e com o rendimento que lhes é distribuído. Mas isto permitirá, com certeza, às grandes companhias continuar a ter mercado. E isto é um efeito muito positivo. O que significa também que se o dinheiro vai aumentar no bolso das pessoas e o consumo poderá aumentar, significa que naturalmente a produção irá atrás. E portanto o que nós vamos ter
vamos ter, em primeiro lugar, um aumento da produção, um aumento do PIB, que também nos levanta desafios, é correto, especialmente ao nível do ambiente, temos uma enorme preocupação com isso, e poderá, não digo que não, levantar alguns desafios ao nível da inflação. E por isso há aqui alguns aspectos que ainda continuamos a estudar e que continuam a ser estudados com grande intensidade por muitos académicos pela Europa fora, pelos Estados Unidos, em muitos países, para conseguir-se compreender a dinâmica que o rendimento básico incondicional pode trazer, nomeadamente às taxas de inflação, e conseguir superar este efeito, criando condições para que ele seja o menor possível. E, portanto, acreditamos que hoje em dia existem condições para abordar esta questão. A taxa de inflação é um desafio que terá que ser ainda afinado, mas uma coisa já compreendemos: não é um desafio inultrapassável. A taxa de inflação pode ser controlada mesmo neste contexto. Até porque o que vai acontecer seguramente é que, ao mesmo tempo em que nós temos uma maior massa monetária em circulação, nós vamos ter um produto interno bruto muito maior nos países que vão aplicar este rendimento básico. E, portanto, vamos ter crescimento. Por outro lado, vamos ter aqui alguns desafios ao nível das taxas de importação. Sabemos disso. E, portanto, haverá uma tendência a aumentar importações. Bom, daí ser importante que este modelo não seja aplicado casuisticamente num país apenas e seja integrado o mais possível. No mínimo, defendemos que a escala a que isto devia acontecer, quando for lançado na Europa, será a escala da zona euro. Porquê? Porque aí temos também um instrumento monetário. Não advogamos que Portugal amanhã, realisticamente, fosse o primeiro país do mundo a dar este passo. Não podemos fazê-lo, porque sabemos que não controlamos alguns aspectos fundamentais da política macroeconómica. E, portanto, teremos que optar por fazê-lo em conjunto a nível europeu. E, de preferência, se fosse lançado a nível mundial, pelo menos os efeitos iniciais seriam logo muito mitigados os seus riscos e, portanto, teríamos essa possibilidade. E acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos dar este passo. Só espero que não seja tarde demais. A humanidade vai exigi-lo. Tenho muita esperança nisto, até porque, se recorda, há coisa de uns 4 meses atrás, o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, fez um discurso em que endereçou perfeitamente esta temática, em que defendeu a aplicação do rendimento básico incondicional universal como a medida correta para o futuro da humanidade. Portanto, sabemos que há hoje um movimento de fundo que inclui as pessoas mais insuspeitas. Pode-se pensar que esta é uma ideia que agradaria a uma extrema-esquerda empolada e louca por retirar, acabar com os ricos. Nada disso, nada disso. Nós temos aqui um conjunto de pessoas já muito diversificado, que percebeu o impacto daquilo que está a acontecer e para onde as coisas caminham. A implementação do RIP e citou a África, dando como exemplo o Quênia. Portanto, como um experiente no estudo de economia a nível da África, só consegue enxergar uma previsão de aplicação do RIP em África? Bom, que irá acontecer, nós sabemos que irá. A dúvida é quando. Aliás, isso não é a única área em que quando é a pergunta mais difícil que me podem fazer sobre algum tipo de projeto em África. Quando é uma pergunta difícil e pode ocorrer, de facto, nos próximos 10 anos, pode levar 20 ou 30 a ocorrer. Não acredito que demore mais. A velocidade a que a tecnologia está a mudar vai impor inevitavelmente mudanças no mercado de trabalho, mudanças sociais, mudanças económicas profundíssimas. Em 2 ou 3 anos, a economia está a mudar tanto como mudou em 20 ou 30 no passado. E, portanto, a velocidade a que a tecnologia avança, a velocidade a que as coisas estão a acontecer, vai obrigar a uma reação. Não vai ser possível ficar 20 anos à espera. E, portanto, obviamente, as sociedades que estão mais
que estão no centro da produção de tecnologia, vão ser as primeiras sociedades a sentirem esta questão. Não é por acaso que na Europa e até nos Estados Unidos estas questões estão a fazer mais caminho do que em África. Apesar de que é muito interessante ver aquilo que já se está a fazer em África em relação ao estudo desta matéria. A partir do momento em que esta situação avançar nas sociedades tecnologicamente mais desenvolvidas, a África vai ser obrigada a confrontar-se com ela. E sabendo nós que neste momento já existem alguns países onde há alguma tendência favorável para esta implementação, aquilo que vai acontecer será inevitavelmente estes países acabarem por chegar-se à frente no sentido de aplicarem o rendimento básico incondicional. Portanto, na minha expectativa, eu acredito que daqui a 10 anos este será um dos tópicos fundamentais nas conversas do dia-a-dia. Nós hoje ainda estamos muito longe do mainstream. Este ainda é um assunto que ainda não é discutido, debatido nos fóruns económicos com a profundidade com que já devia estar a ser debatido. Mas também deixe-me que lhe diga dois aspectos. Nós compreendemos a importância do rendimento básico incondicional há 3 para 4 anos atrás. Quando começámos a fazer caminho e a tentar alertar as pessoas para esta necessidade, víamos apenas grupos quase extremistas e grupos muito desalinhados com a sociedade, grupos muito alternativos. Esses sim defendiam esta ideia ou queriam estudar esta ideia. Ao longo deste tempo, o que nós vimos foi o aparecimento cada vez mais de pessoas com muito conhecimento, pessoas que comandam, por exemplo, grandes empresas, grupos importantes ao nível académico. Começámos a ver o surgimento de cada vez mais pessoas interessadas neste assunto e a compreenderem a importância deste assunto. Se repararmos, a ideia do rendimento básico incondicional, que vem já de muito atrás, e há muitos prémios Nobel que defenderam esta ideia no campo da economia, etc., mas era algo perfeitamente peregrino. E hoje está a caminho de ser mainstream. Isto está em cima da mesa cada vez mais a um nível ainda das elites pensantes. Estou convencido que neste prazo de 10 anos vamos passar a discutir isto apenas em fóruns de elites pensantes e vamos passar a discutir isto no café. Porque isto vai ser assunto. E vai ser um assunto necessário. E não vai ser um assunto necessário só no centro da Europa, nos Estados Unidos, em Portugal. Vai ser um assunto necessário a nível mundial. E a humanidade vai reagir. Vai reagir, até porque não faz sentido nenhum você destruir aquilo que foi conquistado durante séculos, aquilo que é um momento extraordinário da evolução do ser humano e que hoje, a nível tecnológico, nos permite a tal libertação. A humanidade não vai desperdiçar essa oportunidade. E aí tenho muita esperança, porque este não vai ser um combate nem de pobres contra ricos, nem de ricos contra pobres. Vai ser um combate em que toda a gente vai chegar ao momento em que vai perceber que a melhor solução é esta. E o que acontece é que todos os dias nós notamos que há mais alguém que percebeu que esta é a melhor solução e que se junta a este debate. Portanto, daqui até fazer uma corrente imensa e este ser o mainstream da nossa sociedade e do pensamento económico, é só uma questão de tempo. Espero que seja a tempo de salvar muita gente da miséria. Obrigado, professora. Se calhar para terminar, de onde é que virá o dinheiro para sustentar o rendimento básico incondicional? E também gostava de saber se esta é uma forma de distribuição ou de redistribuição da riqueza. Bom, acabará por ser sempre uma forma de distribuição. Nós não... Reparem, em momento algum eu lhe disse que vamos retirar aos ricos para dar aos pobres. Não há essa, nem sequer há essa necessidade. O que há hoje é uma criação de um excedente tal pela capacidade produtiva adicional que a humanidade hoje tem, pela evolução tecnológica e até pelo nível de robotização que está a avançar muito rapidamente. Nós estamos a ser muito mais capazes de gerar riqueza. Nós, enquanto coletivo. E, portanto, vamos ter mais para distribuir sem necessidade de redistribuir. Redistribuir significaria imediatamente regressar a modelos em que os desvalidos e os pobres vão tentar tirar aos ricos aquilo que acham que é um excesso.
E, portanto, isso vai gerar conflito. Ora, não há necessidade de gerar conflito. Este é um projeto que pode ser implementado em boa consonância entre os dois lados. Os pobres ficarão menos pobres e os ricos poderão ainda, na verdade, ficar mais ricos. Porque se eu sou rico porque sou dono de uma empresa, e essa empresa vai produzir mais no futuro, vai vender mais, os meus clientes vão ter mais dinheiro para comprar os meus produtos, então eu, enquanto rico, vou ficar mais rico. Este é um sistema em que os ricos não vão ficar menos ricos, antes pelo contrário. O que vai acontecer é que a humanidade como um todo está a ficar mais rica. Vai ficar mais rica. E vão vender mais de mim e vão receber mais alguma coisa. Evidentemente. E, portanto, é isto que este modelo tem de muito positivo. E que por isso é que você tem hoje multimilionários, já uma quantidade de multimilionários, que são grandes defensores do rendimento básico incondicional. Este não é um projeto, do nosso ponto de vista, não é um projeto para colocar ricos contra pobres e nem vice-versa. É um projeto em que a sociedade avança como um todo, obviamente continuando a haver aquilo que sempre houve. E que é muito difícil mudar porque, de alguma maneira, está instalado nas sociedades humanas. Agora, o que estamos é num momento em que a evolução tecnológica e o melhor desempenho económico global nos permite pensar nisto. E, portanto, vamos rapidamente caminhar para esta solução. E porquê é que vamos mesmo ter que caminhar para ela? Porque a alternativa é um desastre. A alternativa é um desastre. A alternativa é termos um exército de desempregados que, ao serem desempregados e ao não terem acesso a rendimentos, vão ficar desesperados e, portanto, rapidamente vamos criar um exército de desesperados dispostos a tudo. Isso sim é um perigo social. E, portanto, acredito que vamos para o sistema em que o rendimento básico incondicional será o futuro, será a melhor metodologia para evitar um problema. Apenas isso. E a humanidade seguirá em frente como sempre fez. Sr. Oliveira, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Acredito que tanto a mim como o meu público está esclarecido em relação às questões ligadas ao rendimento básico incondicional e universal. E quero contar com o Sr. Professor nas próximas sessões. Muito obrigado, será um prazer, é um privilégio estar consigo, estar a contribuir para o esclarecimento e para que o seu público também analise temas que ainda hoje são menos fáceis de encontrar, mas que em breve vão estar em todos os jornais, em todos os noticiários. Este é um assunto que vai com certeza tornar-se muito comum nos próximos tempos. E, portanto, só tenho a agradecer ter-me convidado e ter puxado para tema este assunto que vai ser, no futuro, tão importante. Sim, caro telespectador, quero também agradecer a sua audiência. Em qualquer questão ou comentário, passo espionagem em comentários que o meu convidado ou a mim poderemos responder pontualmente. Partilhe a informação para que mais pessoas tenham conhecimento a este tema que é novo e antigo concomitantemente. Muito obrigado e até a próxima.